Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Hoje eu levantei o debate até no INE, eu queria gerar esse debate aqui também. Já teve, Cássio Zirpoli, ele já deu a resposta, tá? Grande. Mas... Homem dos números. E eu também concordei com ele. Mas caso o Vitória ganhe, vamos colocar uma situação hipotética. Caso o Vitória ganhe, seria o maior título da história do Nordeste? A Copa do Brasil? Do jeito que foi, eu acho muito as eliminações só de time da Série A. Vitória só vai pegar time da Série A. Assim, a trajetória... Eu não tenho como não puxar pau do clubista, mas eu vou trazer aqui argumentos que... Pode trazer. A galera de fora pra talvez gente debater. não eu julgue joguei com pra clubismo. gente debater, mas jogue. Pelé não estava no último jogo. Mas o Bahia ganhou daquele Santos. 59. Em 59. E eu entendo que talvez esse não seja colocado, por mais que o feito seja imenso, né? Porque era um torneio mais curto. Uhum. Agora, 88 não era curto. Antes de ir pra fase de mata-mata, teve uma fase complexa. Inclusive, o Bahia nem vai tão bem assim de espécie de pontos corridos, né? Uma fase classificatória. E depois, quando chega no mata-mata, o Bahia também supera times muito qualificados, como o Fluminense de Washington e Assis e o Internacional de Tafarel, Nilson e companhia. Uhum. Eu acho que é disruptivo, assim, pelo que é o Vitória hoje, em termos disso que a Brenda falou, de investimento. É um time de meio de tabela que nos últimos anos tem brigado para não cair. E chegar em um contexto como esse, chegar numa decisão de Copa do Brasil, só de chegar numa decisão de Copa do Brasil, ia ser muito mais impactante do que chegar, por exemplo, lá em 2010, como o Vitória chegou, que superou o Atlético Goianiense. Vasco. O próprio Vasco, antes, que também não vivia uma fase tão boa. Aí teve o azar de pegar o Santos naquele na final. ano vivia, era aquele time de Diego Souza, Alexandre também, mas não era... Não era absurdo. Sim. Eu acho que seria um título muito impactante, mas eu considero os títulos do Bahia eu acho maiores. Que não o 59, mas o 88 realmente é maior. Ainda mais pelo contexto até porque de ter... o Bahia de 88, não vou falar... Porque é difícil comparar antigamente investimento. Sim. Porque antigamente ninguém tinha investimento robusto, absurdo, como tem Flamengo e Palmeiras hoje. Sim, sim. Mas era um Bahia com jogadores da base e jogadores do interior. A base era essa, né? A estrutura do time era essa. Sim. Assim, Bobô veio da Catuense e Paulo Rodrigues veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Perfeito. Então... É isso que eu ia pontuar. Eu acho que o contexto de ter vários baianos naquele time também dá uma perspectiva ainda maior do título, sabe? Sim. É claro que, você falou tudo aí, 2022 a gente tava jogando uma Série C. Se a gente conseguir, 4 anos depois, ganhar uma Copa do Brasil, é um feito absurdo. Talvez a disparidade seja maior do que a vitória para os seus adversários. Sim, sim. E isso gera um impacto, né? Perfeito. Mas o título de 88 realmente, pra mim, E você falou brasileiro também. Não, eu só joguei o debate também. Cássio falou a mesma coisa. O Cássio falou que foi o título de 88. E olha que Cássio não é um cara clubista. Mas ele disse depois que seria maior que o do Sport em 2008. Sim, sim. Eu vou na contramão, quer dizer, eu vou pegar algumas ideias que pra mim que são claramente corretas. Por exemplo, a questão do investimento. O Vitória hoje, por exemplo, vai uma final com o Cruzeiro desbancando, quem sabe, o Vasco e o Santos aí agora. O feito do Vitória é absurdo por tudo isso que a gente acabou de dizer, mas em relação à qualidade dos atletas, é muito diferente a qualidade dos jogadores do Vitória para com a qualidade dos jogadores do Palmeiras. E naquele período a gente tinha, né, jogadores talvez até, na minha percepção, um pouco mais próximos, tinham diferentes, sim, mas não tinha estrutura, não tinha físico, essas coisas que a gente tem, toda essa tecnologia hoje, que tem para uns, tem para outro também, mas a gente sabe que em maior proporção para uns e maior proporção para outros. A arbitragem, isso já impactava naquele período, né, talvez até de certo modo mais velado, hoje fica muito na cara as coisas que acontecem, especialmente a gente viu aí a partida contra o Palmeiras, mas o fato, Yuri Barbaço e Lalo e Valdo, de vivenciar essa experiência assim, in loco, acompanhando. Como eu falei aqui uma vez, cara, a gente resgatou esse Vitória na desgraça, vivenciando momentos terríveis, terríveis, terríveis. E era inimaginável, há 2 anos, o Vitória, por exemplo, pensar viver momentos como esse, em bater uma Copa do Brasil, em viver uma situação como essa. E assim, o fato de a gente estar indo pro Barradão,
E a gente ter a noção do quanto a gente é importante, de que a gente não é qualquer peça do quebra-cabeça, que a gente é a peça do quebra-cabeça para aqueles caras ali serem campeões de algo que hoje que dá muita grana, que dá direito a Libertadores, que dá muita visibilidade para um clube que tá batendo em portas aqui para poder tentar um patrocinador, um colaborador. Então, para mim, assim, seria, na minha percepção, por eu ter vivido 100%, e também por todo esse contexto, o maior título da história do Nordeste. Para mim, sim. São opiniões, né? E assim, cara, tem outra coisa, porque se o Vitória ganhar a Copa do Brasil, ele vai jogar a Supercopa. E são 2 campeonatos nacionais. Vitória pode jogar em 2 estrelas, tá lá. Mano, os caras. Você tá percebendo? Velho, se eu tô com esse discurso aqui, Lalo ia. Durante não, ele ia ficar de boa, mas quando acabar o programa, ele ia me jurar de morte, pô. Porque já tá me empolgando com o meu time nas quartas. Os caras estão nas quartas de final aqui, pô. Faz alguma coisa. Mas a gente passa, né, mano? Eles passaram uma vez. Boa noite, Lalo. Tudo bem? Boa noite. Eu acho que passou mais de uma. 2004 a gente foi contra o Flamengo. Sim, é isso. 2010 também. Bacana. Essas análises. Boas conquistas. Boas bota umas 5 estrelas aí. Pô. Você falou que a gente só passava em uma. Hashtag orgulho de ser vice. A galera tá me ouvindo aí, falem aí, dê o feedback aí que eu tô sem retorno. Eu acho que essas análises são sempre anacrônicas, né? Tá ouvindo. Porque você analisar a grandeza de um título, você não tendo nem nascido na época, ou melhor, nem meu pai era nascido em 59. Perfeito. É muito difícil você analisar isso. Você não tem noção. No 59, hoje o Vitória enfrenta dificuldades para conseguir patrocinador, dificuldade de ter dinheiro, mas em 59, meu amigo, você tinha que jogar no Brasil inteiro e todos, sei lá, 70% dos times eram no Sudeste e os jogadores do Bahia tinham que viajar de ônibus. Tá ligado? Você tinha que ir de ônibus lá para São Paulo, pro Rio de Janeiro, ficar rodando o Brasil inteiro e foi campeão brasileiro em cima do Santos de Pelé. Pelé não tava no último jogo. Pelo amor de Deus, né, irmão? Uma conversa de maluco. É para ter um debate racional sobre grandeza de título, aí você tem que deixar o clubismo de lado, né? E deixar o tempo de lado também, se é que isso é possível, para você fazer uma análise racional. Você tem que botar as dificuldades que enfrentavam em cada tempo, né? Em 59, meu amigo, imagina 59... Mas aí o título maior sempre vai ser o de 59, então... Tipo, pelas dificuldades. Eu julgo o de 88, mas... Não, eu não tô falando que é maior pelas dificuldades. Eu tô falando que cada tempo tem todas as suas dificuldades. O Vitória hoje enfrenta dificuldades financeiras em relação a esses clubes. O Bahia enfrentava a dificuldade de chegar até lá. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.